Graça e paz, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Gente, estamos entrando aqui em um estudo do Apocalipse, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Se você está nesse vídeo, sabe, se você teve desejo de saber mais sobre isso, se Deus trouxe você aqui, tem algum propósito para abençoar você, para você ter mais revelações de Deus, mais bênçãos de Deus, fica com a gente até o final desse vídeo, você vai ser muito abençoado. Peço que você já deixe a sua curtida, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje vamos começar falando da igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1. A Bíblia declara: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Quero começar falando aqui, por que Deus, ele falou com o anjo da igreja. Deus, queridos irmãos, deixou responsáveis. A Bíblia diz que Deus é que institui as autoridades, dá responsabilidades. E os pastores, os líderes das igrejas, profetas, apóstolos, bispos, eles são autoridade instituída por Deus. E eles têm um dever de atalaia, ou seja, eles recebem um aviso de Deus para transmitir para as pessoas, sabe? Então esse é um dos motivos que o Senhor Deus, ele começou já a direcionar o assunto ao anjo da igreja. Avisa o povo, vocês são os atalaias, vocês são os responsáveis da igreja. Então é por isso que o Senhor já começa se referindo ao anjo da igreja, que é o responsável, aquele que tem o canal de receber ali as revelações, as profecias, e que tem a responsabilidade de transmitir às pessoas, os avisos do atalaia, que o atalaia precisa dar os avisos de Deus. E aí a palavra começa trazendo uma confirmação de Deus, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, mostrando que cada estrela simbolizava cada pastor de igreja, estrela porque brilha, cada um tem o seu devido lugar, umas de um jeito, outras de outro, e está na mão do Senhor, porque apesar de todas as lutas, os pastores são servos de Deus, estão oficiando algo de Deus, então eles estão guardados na mão direita do Senhor, Deus está cuidando de cada pastor. E a Bíblia declara o seguinte, e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. E os 7 candeiros de ouro significavam as 7 igrejas, É interessante que você vê nas igrejas, independentemente de placas, de religião, mas as igrejas que servem ao Senhor Jesus Cristo, que são esses candeiros, de hoje em dia, você percebe arrependimentos, você percebe milagres, você percebe profecias, revelações, ou seja, você percebe sinais da presença de Deus que tem andado no meio daquelas igrejas. O Senhor declarou: eu estou cuidando dos pastores e eu estou também andando no meio das igrejas, fiscalizando, observando, sabe? Deus está no meio de cada igreja, ainda que cada igreja tenha suas falhas. Existe o trigo, existe o joio, sabe? Mas o Senhor Jesus, ele está ali presente, porque ali estão se reunindo as pessoas no nome do Senhor. E a palavra de Deus continua, versículo 2: conheço as tuas obras, que ele está andando no meio, ele está vendo as obras, e ele começa falando, é muito interessante, sabe, que ele começa falando, queridos irmãos, ele começa falando sobre o lado bom da igreja, porque ele poderia começar acusando, mas não, o Senhor Jesus é justo e misericordioso, então ele vai ver tantas coisas boas que uma pessoa tem feito como as coisas erradas, e aí ele vai julgar, ele vai dar oportunidades, ele vai chamar atenção, sabe? E as coisas boas que o povo de Éfeso naquela época eles estavam fazendo, e enfrentando, tá aqui, tanto o teu labor, o sofrimento, estava passando muito sofrimento, como a tua perseverança, a igreja estava sofrendo, como hoje em dia muitas igrejas sofrem, porém estava a perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova a si mesmo os que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. É muito importante, gente.
aquela igreja, ela lutava, sabe, porque ela não aceitava ali aquelas hipocrisias. Hoje em dia existe, sempre existiu fachadas, né? Pessoas que se dizem ser de Deus e não são. Só que a igreja estava fazendo algo certo, o Senhor aprovou aquela prática. A palavra ensina que nós temos que observar os frutos, nós temos que provar os espíritos. Então aquela igreja estava vendo que muitos lobos se aproximavam, muitos falsos profetas se aproximavam, e a igreja começou a fazer provas, começou a observar, começou a investigar, começou a analisar, não aceitava coisa errada, e aquilo agradou a Deus. É muito importante, sabe, a gente não aceitar as coisas erradas, não aceitar a hipocrisia, vigiar, porque nem tudo que brilha é ouro, né? E a palavra continua: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A igreja, o Senhor estava feliz de ver que o povo de Éfeso, apesar de provas, lutas, eles permaneciam na fé, apesar de passarem muitas perseguições, situações, sabe, pessoas falsas, tentando machucar a fé deles, mas eles perseveravam e se preservavam na fé. E isso foi o lado bom daquela igreja, sabe? E aí a palavra de Deus continua: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, apesar de tantas coisas boas, o que o Senhor Jesus viu, que chamou a atenção ali daquela igreja, é que aquele povo já não tinha mais aquele amor. Apesar de ter a fé, apesar de estarem se reunindo na igreja, apesar de não aceitarem homens maus, mas eles já não tinham mais aquele mesmo amor que um dia eles tinham para com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus chama a atenção deles para que eles não viessem a se perder. Sabe, queridos irmãos, essa palavra tem que ser tocada no nosso coração, porque quantas vezes o nosso amor pelo nosso Senhor se esfriou. Quantas vezes, queridos, você possa renovar o seu amor por Deus. Eu não quero estender, eu quero tentar ser objetivo, né, pegar o melhor para a gente aqui. E a palavra de Deus continua: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha que coisa forte, gente. A palavra de Deus fala que Deus deu uma oportunidade para aquela igreja. Deus falou para eles: se arrepende, estou dando aí o tempo para vocês se arrepender, estou dando aí a oportunidade de vocês voltar, sabe, aquele primeiro amor. Só que se vocês não aproveitar essa oportunidade, se vocês não voltar ao primeiro amor, haverá consequências. Eu vou tirar a igreja do lugar de vocês, eu vou remover essa igreja, haverá aí, sabe, toda uma questão que vai acontecer, que não vai ser os homens que vão estar fazendo, não vai ser o inferno que vai estar fazendo, mas pelo contrário, é o próprio Deus, porque se a igreja não faz a sua parte, as consequências vêm, porque o nosso Deus, Ele é justo, e a Bíblia continua, versículo 6: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quer dizer, outra coisa que o Senhor Jesus elogiou, os nicolaítas praticavam coisas que desagradavam a Deus, e tinham pessoas que aprovavam os nicolaítas, aplaudiam. Só que a Bíblia fala que a igreja de Éfeso, ela batia de frente, ela não aceitava, ela odiava aquelas coisas, e o Senhor Jesus, ele observava cada detalhe. Hoje em dia, o Senhor Jesus observa o que você aceita e o que você não se submete, sabe? O que você aceita como normal e o que você fala: não, isso é incorreto, isso é contra a palavra de Deus. E aí, fecha a palavra no versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quer dizer, Deus mostrou a promessa: se vocês perseverar, se vocês voltar ao primeiro amor, se vocês vencer tudo isso daí, eu vou dar da árvore
dar vida para vocês, vocês vão ter a vida eterna, vocês vão ter a salvação, vocês vão estar aqui comigo, com o Pai na glória, tá? Se vocês fazerem a parte de vocês. E assim, queridos irmãos, isso daqui você pode usar aí, né, para você pode usar aí no seu estudo, sabe? E principalmente pegar para você, porque a palavra de Deus, ela é para ontem, para hoje, para amanhã, ela é permanente, ela é para sempre. O Senhor falou no passado, fala hoje e sempre vai estar falando. Que você possa estar no primeiro amor, servindo ao Senhor nosso Deus. Amém? Queridos irmãos, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.